pessoal, tudo bem? Aqui é a Mariana Ferronato, diretora de marketing do Viva Real. No vídeo de hoje a gente vai ter uma personagem. A gente vai acompanhar a história da Denise. A Denise, ela é uma personagem fictícia que representa as pessoas que buscam imóveis. Ela representa a média do comportamento das pessoas de boa parte das capitais e das cidades do Brasil. Para a gente não ficar vendo vários dados estatísticos e várias coisas soltas, a história da Denise vai representar essa jornada e essa busca. Então vamos conhecer a Denise. A Denise, ela tem 32 anos, ela é analista comercial, ela é casada, ela tem um filho, ela ganha R$ 3.700, ela está buscando um apartamento de 2 dormitórios em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, e que custa 275 mil, até 275 mil. Ela vai financiar o imóvel e ela está comprando o primeiro imóvel da vida dela, ou seja, ela não sabe muito bem como fazer isso. A Denise, ela acorda às 7 horas da manhã, como boa parte das pessoas, porque ela começa a trabalhar às 9 horas. Ela acorda, ela tem o filho dela, ela cuida do filho, ela fala com o marido, ela entra no Facebook, ela acorda de manhã e pega o celular e olha. Enfim, ela faz aquilo que boa parte das pessoas fazem. Chegando no trabalho, a Denise, ela vai olhar os e-mails dela, ela entra no Facebook, ela entra nos sites, enfim, ela faz também o que boa parte das pessoas fazem. Chega um momento que ela vai começar a procurar imóveis. As pessoas procuram imóveis dentro do trabalho. O que a Denise faz? A Denise basicamente vai começar a procurar, ela entra no Google e ela vai... Como que ela vai buscar no Google? Ela vai colocar exatamente aquilo que ela está buscando. Então ela vai colocar apartamento, 2 quartos, Petrópolis, Porto Alegre. Ela vai buscar exatamente os termos, não precisa necessariamente ser esses, mas ela vai colocar, enfim, termos de características desse imóvel. Tem pesquisas do Google, uma pesquisa até divulgada ano passado, é considerada bem recente, que hoje só 13% das buscas do mercado imobiliário no Google possuem uma marca. Isso reforça a forma que as Denises procuram imóveis. As pessoas, elas procuram a característica e não necessariamente uma marca. E aí, como que a gente sabe que a Denise está buscando imóveis no trabalho? O que eu vou mostrar agora para vocês é o gráfico de visitas do Viva Real. Lembrando que hoje no Viva Real a gente tem 20 milhões de pessoas que entram todos os meses. Então a gente tem uma grande representatividade de todo o Brasil. Esse comportamento ele se aplica em basicamente boa parte das cidades. Tem alguma pequena variação dependendo se é uma cidade turística ou não, mas o que eu vou mostrar para vocês é uma média do mercado e que mostra como que as pessoas buscam durante o dia. No gráfico que vocês estão vendo, vocês podem observar alguns pontos. Primeiro, observem o ponto marcado 8 horas da manhã. Então, observem que ele não é tão grande ainda, então as pessoas 7 horas é bem menor, depois 8 horas vai aumentando, até que as pessoas às 9 horas da manhã começam a ter uma curva que vai aumentando esse número de visitas. Observem também a queda que a gente vai ter meio-dia, que é o horário que as pessoas saem para almoçar. Então, mais uma vez linkado com o trabalho. A queda das 6 horas, que é quando a pessoa está indo embora para casa. E o pico das 8 horas, que é quando a pessoa chega em casa. Então, observem, é uma coisa também que muitas vezes é um tanto óbvio que as pessoas façam isso, mas o quanto que esse óbvio a gente consegue refletir no nosso dia a dia e as nossas estratégias são voltadas para isso. Então, quando a gente observa, pessoal, olhem o período da noite, como vocês podem ver aqui, é muito alto o número de pessoas que buscam imóveis durante a noite. E até que ponto que muitas vezes a nossa equipe chega para trabalhar às 10 horas da manhã, ou começa a realmente atender às 10, 10h30, etc. Então a gente vai ter um grande volume de contatos que vão ser atendidos num horário muito tempo depois. Eu não estou aqui dizendo que vocês devem abrir imobiliária de madrugada e ter um atendimento 24 horas. Mas até que ponto que a gente não consegue fazer pequenos ajustes na nossa estratégia para atender cada vez melhor os consumidores. Um outro exemplo é meio-dia. É normal muitas vezes as pessoas todas saírem para almoçar junto no meio-dia. E no entanto, muitas vezes a gente tem uma grande entrada de contatos nesse período, que é quando as pessoas buscam imóveis, quando a gente olha aqui o período das 11 horas, por exemplo. Então, a gente consegue, às vezes, fazer pequenos ajustes para atender cada vez mais rápido. Lembrando que no mercado imobiliário, a velocidade é extremamente importante. Quanto mais rápido vocês atenderem as pessoas, a gente tem alguns pontos de ganho. O primeiro deles, é mais fácil de vocês conseguirem pegar a pessoa na frente do computador, porque ela acabou de enviar um contato. Então, se vocês ligarem em 10 minutos, é óbvio que vocês vão ter uma chance muito maior de conseguir falar com essas pessoas. E um segundo ponto é que as pessoas, elas mandam vários contatos, várias vezes, Vamos lembrar do dado que eu mostrei anteriormente. As pessoas não usam uma marca, elas não têm uma grande fidelização à marca. Então, muitas vezes, elas nem lembram mais
qual é o imóvel que elas mandaram contato. Então, se vocês conseguem ligar antes, também consegue ser muito mais fácil para essa pessoa se lembrar do imóvel e converter muito mais. Quando a gente observa os 3 principais horários de acesso durante a semana, 4 horas, 11 horas e 2 horas da tarde. Tá? Então, a gente tem esses 3 principais horários, mas a gente tem picos como, por exemplo, 8 horas da noite. Então, a gente tem um grande volume de acessos também no período da noite. O período que, logicamente, menos tem acesso é durante a madrugada. Em relação aos dias da semana, a gente vai ter nessa ordem em relação ao número de acessos que os sites têm. Primeiro lugar, seguindo pelo dia que tem mais acessos, segunda-feira, depois terça, quarta, quinta, domingo, sexta e sábado. Então, só para resumir, o dia que as pessoas mais acessam para buscar imóveis é segunda-feira e o que menos acessa é sábado. E aí, então, a Denise, ela entrou no Google, ela buscou daquela forma que eu coloquei, e aí ela vai cair em um site. Ela vai cair em um portal, por exemplo, ou num site. Na ficha do imóvel, ela vai olhar algumas coisas. Primeiro, ela vai olhar o preço. E aí, pessoal, vale a pena dizer que o preço não é só aquele preço que a gente do mercado imobiliário é acostumado. O preço que o consumidor busca é o preço completo. Ela quer saber o preço, o valor do condomínio e o IPTU. E aí, pessoal, vocês podem estar pensando assim, não, mas eu trabalho com lançamentos, talvez eu não tenha essa informação. Nesse vídeo, a gente não está aqui para falar naquilo que a gente tem ou não, e sim o que o consumidor quer. O consumidor não sabe que muitas vezes o prédio ainda não tem o valor do condomínio, e que é só uma coisa estimada, mas ele quer saber. Então, essa é uma realidade do que as pessoas desejam. Então, ela vai olhar o preço, depois ela vai olhar as fotos. As fotos ela vai olhar e ela vai validar também mentalmente se ok ou não, né? Se ela gostou ou não, se achou atrativo. Então, preço e foto, os principais pontos. Depois que ela olhou isso, ela vai olhar a descrição do anúncio, a localização e depois ela vai enviar um contato. Esse contato pode ser basicamente por telefone, e-mail e uma coisa super importante que tem cada vez mais pessoas utilizado é o WhatsApp. E aí vai uma grande, nova realidade do mercado e um aprendizado que a gente tem que ter. Quando a pessoa vai colocar telefone, não necessariamente ela vai querer receber uma ligação, e sim um contato por WhatsApp. Cada vez mais a gente observa esse tipo de comportamento. Eu até trago para vocês esse gráfico aqui também. Essa aqui é uma pesquisa divulgada pela Deloitte no final do ano passado. Então ela tem uma validade muito grande. Aqui a gente pode observar as principais formas de funcionalidades do telefone. Para que as pessoas mais estão utilizando ele? Como vocês podem observar nos gráficos, mensagem instantânea tem crescido muito, e-mails crescido e a ligação por chamada de voz em queda. Tá? Isso reflete o que eu comentei anteriormente. A nossa comunicação passa a ser cada vez mais textual, ou seja, por mensagem ou por e-mail, e deixa de ser aquela comunicação tradicional por telefone que o mercado imobiliário está acostumado. Então, isso sim reflete uma grande mudança de comportamento que todo o mercado precisa saber e a gente precisa se adaptar para realmente conseguir encantar os consumidores. Bom, então a Denise ela validou o preço, ela validou as fotos, ela viu a descrição, viu a localização e enviou um contato. Depois que esse contato está enviado, ela vai fazer novas buscas. Afinal, ela mandou o contato, então ela gostou daquele site que ela está. Aí ela vai buscar de novo. Nessa busca, ela vai fazer alguns filtros. Então, seja em portal ou seja no site de vocês, as pessoas vão fazer os filtros básicos que a gente fala, que é bairro, número de dormitórios, banheiro, vagas e preço. E aí aqui tem alguns pontos que eu sempre falo que vocês devem ter como atenção. Primeiro deles, em relação a quarto. Muitas vezes no mercado imobiliário a gente vai ter kitnets que as pessoas colocam, os profissionais do mercado vão lá e cadastram como 0 quartos. Em momento algum consumidor no mundo vai buscar um imóvel com 0 quartos. As pessoas procuram de 1 quarto. E aí, se vocês vão lá e colocam 0 quartos cadastrado no sistema, vocês não vão aparecer nas buscas. Então, é muito importante que esse tagamento esteja correto. Um outro ponto que acontece muito é em relação aos nomes dos bairros que o próprio mercado imobiliário coloca. Que incorporadoras criam bairros e criam novos nomes. Só que muitas vezes esse consumidor não conhece esse bairro ainda não é um bairro conhecido. E aí, na hora do mercado imobiliário cadastrar os imóveis, ele vai lá e cadastra com o nome do bairro novo, só que o consumidor não vai buscar esse bairro novo naquele momento. Então, quando vocês cadastram um imóvel, tenham convicção que esses filtros são extremamente importantes no momento dessa busca, no momento de vocês serem encontrados. E aí, então, depois que filtrou, vai aparecer o resultado de busca, as pessoas vão ordenar por preço, elas vão fazer ordenações, depois ela vai analisar o resultado. O que a gente vê como ponto principal é
as fotos e o preço. É isso que basicamente encantam as pessoas para elas escolher o clique ou não. Outro ponto que vocês têm que pensar nessa análise é que vocês estão competindo, mesmo que os imóveis sejam todos de vocês ou não, os imóveis eles competem entre si. Então é muito importante que eles sejam muito atrativos. Muitas vezes vocês vão ter um imóvel com uma foto linda e outra foto feia. Isso certamente sim prejudica o número de cliques e o número de contatos gerados. Eu separei um exemplo para vocês, tá? Esse é um exemplo real, então esses imóveis apareceram dessa forma. Observem o imóvel de cima e o imóvel de baixo. O imóvel de baixo, ele tem uma foto de uma parede, que ninguém nem sabe o que é, provavelmente, enquanto o imóvel de cima é um imóvel bonito, com uma foto bem feita. E observem também que não é nada super profissional. Isso aqui qualquer celular pode tirar uma foto assim. Basta realmente tirar uma foto, enfim, ter uma certa dedicação para isso. Pessoal, qual imóvel vocês acham que teria mais clique? Certamente o imóvel de cima. Nesse exemplo, que eu peguei de forma aleatória, o imóvel melhor está em cima, então alguns podem pensar, não, mas a posição é diferente, né? A posição ajuda, mas isso não é verdade, tem vários exemplos em que o imóvel melhor está embaixo e certamente tem muito mais resultado. Então, pessoal, se atentem porque isso é muito importante e vocês perdem negócios por causa disso. Vamos pensar em tudo que a Denise fez para realmente chegar até aqui. Observem que ela fez uma busca, aí ela viu o resultado, nesse resultado ela gostou ou não, depois ela validou o preço, as fotos, se ela gostou ou não da foto desse imóvel, ela leu a descrição, ela viu a localização e no final ela vai mandar um contato. Então muitas vezes a gente até subestima a criação de um anúncio, fazendo de qualquer forma, sem muito pensamento por trás, né, sem muita estratégia, mas observem, pessoal, quantas etapas a gente tem ao longo dessa jornada para realmente um imóvel receber um contato de um consumidor. O consumidor, ele tem várias etapas que ele precisa passar e que ele vai ver para que ele goste ou não de imóvel e mande contato. E eu sempre mostro essa ordem que está aqui, de forma visual, porque eu vejo muitas empresas, seja incorporadora, imobiliária, um corretor, que muitas vezes querem fazer grandes ações revolucionárias, etc. E, no entanto, o que é mais básico não é feito de forma correta. Então, é uma grande oportunidade pensar nos anúncios de vocês. E aí, então, voltando para a Denise, ela mandou um contato no final. Ao longo dessa jornada, ela vai enviar 3 contatos, tá? Segundo médias também. E aí, aquela cara de nervosa da Denise é porque realmente ela vai ficar nervosa nesse momento. Porque, lembrem, ela nunca comprou imóvel, ela demora para ter resposta, é o momento que começa a vir aquela ansiedade da perda de controle, porque ela mandou um contato, quando que vão ligar para ela, e aí começa a surgir a ansiedade nos consumidores. E a Denise, ela tem razão para ter essa ansiedade. Também, para vocês terem uma ideia, hoje no Viva Real a gente recebe 3 milhões de contatos todos os meses. Desses 3 milhões, mais do que a metade não são respondidos em 24 horas. Os profissionais realmente demoram bastante para atender, o que faz com que os consumidores fiquem com essa ansiedade nesse momento de busca. E aí a Denise está ansiosa, né? Ela mandou o contato e ela está aguardando o corretor ou a imobiliária entrar em contato. E aí chega o momento que ela olha para o celular dela, o corretor Roberto está ligando para ela. Então o corretor está ligando, está retornando. Mas não esqueçam, ela está no trabalho. E ela não é, de forma geral, as pessoas não são autônomas, né? A grande maioria. A pessoa está no trabalho, ela não pode sair a todo momento para atender uma ligação para saber sobre o imóvel. Mas ela pode ver um e-mail e ela pode responder um WhatsApp. Da mesma maneira que ela pode entrar no site de forma silenciosa e fazer essa busca. Agora, ficar atendendo ligações o tempo inteiro, não. E aí a gente tem mais um dado também. 61% das pessoas que vão começar a receber os contatos no meio do trabalho, 61% atende essa ligação, mas fala que preferiria ter recebido o contato em outro momento ou que tivesse recebido um e-mail ou um WhatsApp. É mais um ponto que a gente tem que ficar muito atento nessas formas de comunicação. Quando a gente se coloca no lugar do nosso consumidor, a gente entende um pouco mais desse comportamento e até entende porque muitas vezes eles não nos atendem ou, enfim, atendem mais tarde, etc. Bom, e aí então a Denise, ela atendeu, ela continuou trabalhando, ela foi embora para casa, passou no supermercado. Quando ela tá no meio do supermercado, ela vai olhar pro celular dela e esse celular ela vai ver que tem um e-mail do corretor Roberto. O corretor Roberto, então, ligou, ele mandou um e-mail para ela. Lembra que ele tinha ligado, ela acabou atendendo, mas de forma rápida. E aí ele mandou o e-mail e ela olhou esse e-mail e aí veio aquela ansiedade, deu uma baixada porque ela observou que ele respondeu.
Ele respondeu com mais informações, ela ficou feliz, foi para casa, deu atenção pro marido, pro filho, pro cachorro, etc. Passou um tempo, o que ela vai fazer? Ela vai descansar, né? Ela vai olhar para a televisão, ela vai se deitar, enfim, o que todo mundo costuma fazer. E aí o que ela vai fazer? Pegar o celular dela e buscar mais imóveis. Naquele gráfico que eu mostrei para vocês no início da apresentação, onde eu mostrei o horário que as pessoas buscam, observem, lembra que eu comentei que no final a gente tinha, enfim, que as pessoas realmente buscavam imóveis no horário da noite. E é esse comportamento aqui, ela vai buscar imóveis. Como que ela vai buscar? Ela vai fazer a mesma coisa que ela tinha feito antes no Google, né, que eu tinha mostrado antes no trabalho. Ela vai entrar e vai digitar apartamento X dormitórios, bairro X. Ela vai cair em resultados de busca e aí então a Denise vai se deparar com esse site aqui. Pessoal, imaginem fazer uma busca nesse tipo de site. Esse aqui é um site que a gente fala que não é responsivo. Para quem não sabe, responsivo é quando um site se adapta, como vocês podem ver aqui na imagem, um site que se adapta em toda a tela conforme o tamanho dela. Então a gente vai ter, nesse exemplo, vocês podem observar 3 sites, mas na verdade ele é o mesmo, só que ele foi se adaptando conforme o tamanho do dispositivo. Esse site que a Denise acabou se deparando, ele não é responsivo. E aí imaginem como que seria fazer uma busca de imóveis nesse tipo de site. A experiência para o consumidor seria muito ruim. Ele teria que ficar dando zoom, aí teria que arrastar para o lado, enfim. De forma geral, as pessoas não têm paciência com esse tipo de site. Lembrem que a Denise não buscou uma marca, as pessoas elas buscam o produto. Então, se vocês proporcionam uma experiência ruim nesse tipo de situação, certamente a pessoa sai e acaba buscando outras coisas. Então, é super importante, observem como que é o site de vocês, é fundamental se vocês querem ter negócio. Para vocês terem uma ideia também, hoje no Viva Real, para vocês terem uma ideia, hoje 60% das buscas, desses 20 milhões de acessos que eu falei que o Viva Real tem, 60% é via dispositivos móveis. Em 2012, esse número era 30%. Então, a gente tem aumentado muito mês a mês. Certamente, para quem tem uma estratégia de mobile, né, uma estratégia de acessos via dispositivos móveis, com certeza esse número acontece com vocês também. As pessoas estão migrando. Acho que vale a pena também reforçar que o Google, acredito que, se não me engano, no ano passado, fez uma mudança no algoritmo dele e ele está penalizando sites que não proporcionem uma boa experiência via dispositivos móveis. Então, o que é penalizando para o Google é colocar no final das buscas, e isso é a morte de praticamente qualquer empresa imobiliária. Então, isso é extremamente importante de vocês darem atenção. E a Denise, que estava toda feliz achando que ia fazer isso de forma muito fácil, que seria tranquilo, talvez, alugar ou comprar um imóvel, ela começa a ver que a realidade não é bem assim, que infelizmente não é um processo tão fácil. Quando a gente pega a média da velocidade hoje, que as pessoas conseguem alugar ou comprar, a gente vê que 61% das pessoas alugam em até 30 dias e 76% das pessoas vão comprar o imóvel em até 6 meses. Então, o que ela achava que seria uma coisa mais fácil, acaba se tornando um processo muito mais demorado. E, pessoal, quando a gente observa isso, a gente vê tudo que a gente tem de oportunidade no nosso mercado. E a gente vê que tem várias coisas que realmente a gente tem que aprimorar, mas esse gráfico, apesar do tom um pouco pessimista, muitas vezes, dessa apresentação que eu estou fazendo, isso certamente representa uma oportunidade para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Vamos pegar os principais pontos de dificuldade que as Denises têm ao longo desse processo. Primeiro ponto, ela não sabe comprar o imóvel. As Denises não têm ideia de como comprar. Lembrem que é a primeira vez, então não sabe como que vai pagar o financiamento, enfim, com quem que tem que falar, etc. Né? Ela tem uma grande dificuldade em todas as partes. Depois, ela não tem clareza do preço. Esse é um outro ponto também que as pessoas falam muito. Não sabe como pagar, não tem certeza se o corretor não está colocando um preço mais alto para ela pagar mais comissão, se a imobiliária não está colocando um preço mais alto, se o cliente, enfim, não tem clareza de quanto que deve pagar nem de como. Terceiro ponto de dificuldade, ela sente uma grande falta de atenção nesse processo. E aí eu entendo que talvez tenham profissionais que realmente não atendam muito bem, mas também tem uma realidade que é o descompasso entre a expectativa das pessoas que estão buscando e a realidade do atendimento. Enquanto que as pessoas hoje, né, uma pessoa que está buscando imóvel para comprar, principalmente, ela tem uma expectativa gigantesca que representa a mudança de vida, o sonho realizado, vários pontos, né? Enfim, abdicar de coisas, de viagens. Comprar um imóvel tem uma grande carga emocional. Por outro lado, a gente vai ter um atendimento do corretor que muitas vezes está fazendo só o trabalho que ele já faz todos os dias.
Então, mesmo que o atendimento seja muito bom, de forma geral, sempre as pessoas vão sentir que poderia ser melhor. Mas a gente não está aqui analisando o que faz parte do mercado ou não, e sim o que as pessoas querem que seja, tá? Quarto ponto, ela não sabe o endereço do imóvel. Então hoje a gente tem um grande ponto no mercado imobiliário que é a localização, né? Que isso falha muito, né? Infelizmente ainda algumas pessoas não divulgam o endereço completo, então ela não sabe muitas vezes nem aonde é esse imóvel. Quinto ponto, ela tem uma dependência de outras partes. Então ela começa o processo achando que vai ser uma coisa muito fácil e, no entanto, ela vê que ela depende de um monte de gente, que não é tão fácil assim comprar, que ela vai depender do marido, enfim, da esposa do proprietário, de vários pontos que ela achou que não iria depender e ela vê que não é tão fácil assim. E para finalizar, esses 6 principais pontos de dor, isso também é pesquisa, tá, pessoal? Acho que vale a pena dizer que boa parte do que eu falei aqui, praticamente 99%, tudo é embasado com muitos dados, com milhares de pessoas, então certamente é super relevante. Último ponto, ela vai ver vários imóveis velhos, duplicados, então ela vai ligar para vários imóveis e vai ver que já foi vendido, que o preço não é mais esse, enfim, que já foi alugado. Pessoal, para finalizar esse vídeo, acho que vale a pena, o que eu mostrei aqui hoje são vários pontos que refletem como que as pessoas querem, como que elas fazem e o que elas querem. O que eu convido todo mundo é a gente olhar para tudo isso com um olhar muito mais, a gente se colocando dentro desse problema e como que a gente consegue resolver tudo isso. A gente sabe sim que, infelizmente, a gente vai ter proprietários que vão querer vender direto, clientes que vão dar um jeito de, sei lá, fazer de alguma outra forma, clientes que não atendem a ligação do corretor. A gente sabe que isso acontece, mas o que a gente tem que ver é como que a gente pode se aproveitar disso, dessas oportunidades, e como que a gente pode realmente atender cada vez melhor os nossos consumidores. Porque, vamos lembrar que tudo que eu falei aqui é sobre a Denise, mas a Denise é uma personagem fictícia e, na verdade, ela representa milhares, milhões de pessoas. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Realmente apresentei vários dados. Sugiro que todos vocês, de novo, assistam esse vídeo com um olhar de coisas que vocês podem fazer para melhorar essa experiência desses consumidores, para vocês gerarem cada vez mais negócio. Até mais, muito obrigada!